Você sabe o que é Linux? Boa noite, pessoal, eu sou o Bruno Pascoal e estamos em mais um Canal do Gráfico. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o que é Linux. Por quê? Eu quero fazer vídeos aqui no canal mostrando o basicão do Linux para você poder usar na sua casa, você ser um usuário normal. E mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, desmistificar aquilo que muita gente tem ainda, de que, nossa, é só linha de código, tela preta e texto branco ou texto verde. E não é isso. Antes de mais nada, senta o like, compartilha e se inscreve aqui no canal, que isso ajuda demais. Como eu dizia, a ideia é mostrar que Linux pode ser usado por qualquer pessoa. Você pode substituir o Windows pelo Linux. É óbvio que não em todo caso, mas você pode sim usar ele na sua casa, mesmo que você seja um usuário de games. Se você for um usuário que só quer rede social, essas coisas, então, tá tranquilo. Se você só quer para rede social, fazer uma planilha em algum programa como um Excel ou um Word, dá para trabalhar no Linux tranquilo. Mas para a gente entender o que é Linux, primeiro precisamos entender o que é um sistema operacional. Vamos pensar assim, um computador é dividido basicamente em duas partes: sistema operacional e hardware. Como diria uma professora minha da faculdade, hardware é o que você chuta e sistema operacional é o que você xinga. Essa é uma maneira mais fácil de você tentar entender o que é. Então, hardware é aquele o que está dentro do seu gabinete, das placas, memória, HD. Isso é o seu hardware. Sistema operacional é o que vai controlar tudo isso e fazer isso deixar de serem simples placas e componentes e fazer com que eles trabalhem e façam alguma coisa. A gente precisa entender primeiro o que é o sistema operacional antes da gente entender o que é o Linux. Um sistema operacional é um software maior que serve como base para outros softwares menores ou aplicações funcionarem em cima dele. O sistema operacional é o cara que controla o seu hardware. É ele que vai falar com a sua memória e o seu HD onde alocar os dados. É ele que vai fazer a sua placa de vídeo e de som trabalharem e deixarem de ser meras placas que vão estar ali paradas dentro da sua máquina. Caso contrário, só seriam placas ali, sem função alguma. Por exemplo, quando você abre um player de música como o Inamp, que é uma aplicação para reproduzir a sua música, o sistema operacional é quem vai fazer as aplicações se comunicarem com a sua placa de som e que é o seu hardware, para que ela possa reproduzir a sua música. Então, nosso sistema operacional seria um intermediário entre nós, usuários, e o hardware do nosso computador. Bacana, a gente já conseguiu entender um pouco o que é o sistema operacional. Mas dentro de sistema operacional, a gente tem uma coisa que se chama kernel. O que é um kernel? Kernel seria uma parte do nosso sistema operacional. Poderíamos dividir o nosso sistema operacional em 3 camadas. A primeira seria o nosso kernel, que seria a base do nosso sistema. A segunda seria a nossa interface, é o que faz o usuário, ou seja, nós interagirmos com o computador. Muita gente às vezes imagina que a interface são as janelinhas, é o ponteiro do mouse, mas na verdade a interface é tudo aquilo que vai fazer com que nós usuários possamos nos comunicar, a gente mandar o computador fazer uma determinada função, e isso inclui linhas de código. Por exemplo, se você está usando um terminal, um DOS, aquilo não deixa de ser uma interface, mesmo que ela não seja tão amigável como o ponteiro do mouse ou as caixinhas que a gente clica. A nossa terceira camada seriam as nossas aplicações. Sendo assim, o kernel é uma parte do nosso sistema. Bacana! Todo sistema operacional tem um kernel. O Windows tem um kernel, o macOS tem um kernel e o Linux é um kernel. Exatamente, vocês não ouviram errado. O Linux não tem um kernel, o Linux é um kernel. O kernel é a base do nosso sistema operacional. É nele que estão os drivers das nossas placas, dos nossos dispositivos. Ele é aquele nosso carinha que vai controlar a nossa memória, o acesso ao nosso HD e todas as outras funções do nosso hardware. Lembrando que ele está dentro do sistema. A gente pode pensar nele como o motor de um carro.
ele é a parte do nosso sistema que vai interagir com o nosso hardware. Ah, mas todo mundo fala que tá usando Linux e não sistema operacional com kernel Linux. Exatamente, a maioria de vocês usa Linux e nem sabia. Se você for puxar por palavras, isso estaria errado. Por exemplo, boa parte da população tem um smartphone, na verdade, e acho que um dos sistemas operacionais para smartphones mais comuns no mundo é o Android. Ele é um sistema operacional que tem um kernel Linux. Exatamente! A maioria de vocês usava Linux e nem sabia. Então aquele mito que o Linux só tem tela preta com linha de código tá errado, porque o Android é um sistema que usa interface gráfica para interagir com o usuário, que não é apenas linha de código, ele usa uma interface mais amigável, mais fácil. Só que ali por baixo do capô, o motor dele é Linux, ou seja, ali por baixo de toda aquela tela bonitinha, todos aquelas animaçõezinhas, tudo aquilo lá, por baixo é Linux que você está usando. Ele que vai falar para cada componente do seu celular como trabalhar, ele que vai falar como a antena do seu dispositivo, a sua bateria, a sua câmera devem operar. Então, vamos usar a analogia dos nossos carros novamente. Você tem 3 marcas diferentes que vão produzir seus veículos, mas uma delas vai produzir tudo do seu veículo, do pneu ao motor. E as outras vão produzir tudo, menos o motor, que vão usar de um fabricante que vai vender o mesmo motor para essas duas. E isso, pensando em sistema operacional, seriam as distribuições Linux, que por exemplo, seriam o Ubuntu, o Fedora, o Linux Deepin, entre outras. Cada uma vai ter uma interface e os aplicativos que vêm com cada uma. Talvez uma consiga usar algo melhor desse kernel, mas como no carro, a base ali por baixo, que seria o mesmo motor, é igual. Por isso temos comandos iguais ou uma lógica muito parecida na grande maioria dos programas. E isso, pensando em um sistema operacional, seriam as distribuições Linux, que por exemplo, seriam o Ubuntu, Fedora, o Linux Deepin. Cada uma vai ter uma interface e os aplicativos que vêm com cada uma, que podem variar. Talvez uma consiga usar algo melhor desse kernel, talvez outra use de outra forma. Mas como no carro, a base ali por baixo, que seria o nosso motor, o nosso kernel, é igual. Por isso temos comandos iguais ou uma lógica muito parecida quando a gente está trabalhando com Linux. A grande maioria dos programas, das aplicações, vai funcionar em qualquer uma dessas distribuições, mesmo elas sendo produzidas por empresas ou comunidades diferentes. O que não vamos ver, por exemplo, entre Windows, Mac e outras distribuições Linux, mas não entre as próprias distribuições Linux, mas sim entre o Mac e o Windows, o Linux e o Windows, o Linux e o Mac. Por exemplo, o trabalho que você vai ter para fazer um programa feito no Ubuntu rodar no Fedora, mesmo sendo distribuições diferentes, tanto em interface quanto em pacotes. No caso, o .deb para o Ubuntu, o .rpm para o Fedora vai ser muito menor ou nulo, porque todas as instruções que esse programa vai puxar, como ele vai precisar usar o hardware, a forma como ele vai usar as instruções vai ser a mesma. Mas por quê? Porque essas instruções estão ali no nosso kernel. E daí que surge dizer que Linux é um sistema operacional, quando na verdade é apenas uma parte dele. O que já não vai acontecer quando você pegar uma aplicação do Windows, por exemplo, e tentar instalar no Mac ou no próprio Linux. Ele simplesmente não vai reconhecer as instruções que aquela aplicação pede, porque elas não estão no kernel do sistema. Aí como fazer a aplicação para outro sistema com um kernel diferente? Já que ele vai procurar as informações dentro daquele kernel e não vai conseguir. Você teria que ter todo o trabalho de refazer a aplicação, adaptar ela para as instruções que vão ter contidas naquele outro kernel. Seriam como os carros para andarem. Vamos supor que o carro do motor diferente usasse gasolina e os outros dois carros têm um motor igual, usassem álcool. Beleza, coloca a gasolina no primeiro carro e ele vai funcionar. Vai fazer a função dele que é andar. Quero fazer a mesma coisa com os outros carros. Mas se eu colocar gasolina, eles não vão andar, porque o motor deles é álcool. Mas se eu uso álcool em qualquer um desses outros dois carros, eles vão executar essa função que é andar. Mas por quê? Porque o motor é o mesmo, o kernel é o mesmo. É por isso que as pessoas vivem dizendo que Linux é um sistema, quando na verdade é um kernel. Então se eu pegar o Ubuntu, se eu pegar o Deepin, eu consigo instalar a mesma aplicação. Se eu pegar o Fedora, eu também consigo instalar a mesma aplicação. Então, basicamente, a gente conseguiu entender que Linux, na verdade, é o
kernel. E quando a gente for falar de sistema operacional, por exemplo, o Ubuntu é um sistema operacional com kernel Linux, o Fedora é um sistema operacional com kernel Linux e o Deepin é um sistema operacional com kernel Linux. Assim como o Windows é um sistema operacional que tem o seu próprio kernel e o macOS é um sistema operacional que tem o seu próprio kernel. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida quanto a isso? Vocês conseguiram entender o que é Linux? Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de sentar o like, compartilhar e se inscrever. E em breve vamos ter vídeos aqui ensinando o básico do Linux para você ser um usuário caseiro e poder usar tranquilo, inclusive para você poder jogar alguns jogos e fazer manipulação de imagem e poder fazer muita coisa que você imaginou que só poderia fazer com o Windows. Um forte abraço para todos vocês e falou!